Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós nessa noite. Que bom que nós podemos estar novamente na casa do Senhor para glorificar o seu nome, para adorar o seu nome, porque só Ele é digno do nosso louvor. Eu convido a igreja para se colocar em pé, para que nós possamos ler responsivamente o texto indicado de Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Eu convido que a igreja leia comigo, responsivamente, para iniciarmos o nosso culto de adoração ao Senhor com a palavra de Deus que diz assim: No findar de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era de um grande relâmpago e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. A passagem da morte, da crucificação e da ressurreição de Cristo, eu fico pensando que deve ter sido um momento de muita emoção para quem viveu com Ele, né? De muita insegurança de ver Jesus crucificado, muita incerteza de vê-lo morto, e muita dúvida de vê-lo ressuscitado. E eu fico pensando, se eu estivesse naquela época, qual seria a minha reação? Se eu seria o Pedro, se eu seria Judas. E hoje de manhã, quando a gente estava apresentando a cantata que o coral apresentou pela manhã, eu fiquei perguntando aonde eu estaria, em que lugar da mesa eu estaria com Jesus. Mas hoje nós estamos aqui para glorificar o nome dele, porque graças ao seu sacrifício e à sua ressurreição, nós somos salvos, nós somos povo de Deus, e vamos cantar isso e entoar isso e proclamar isso com o hino 51, dizendo que a Cristo é adorado, e ele diz assim: eleva a tua voz e entoa coração. Que a gente possa elevar as nossas vozes nessa manhã, nessa noite, para adorar o nome do Senhor. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouve das hostes celestiais, dos anjos o louvor, eleva a tua voz e entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te a salvação. A Cristo adorai, seu lado e mãos olhai, das chagas o esplendor e a glória contemplai, nem anjos lá do céu o podem suportar, perante o místico esplendor abaixam seu olhar. A Cristo adorai, a vida nos doou, e a fim de dar-nos salvação, da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu mas ressurgiu,
A Cristo adorai, das eras o Senhor, os mundos e astros da amplidão, eterno Criador, ao grande Redentor, que nos deu salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Deus, nessa noite nós queremos tributar louvor e adoração ao Teu nome, porque só o Senhor é merecedor, só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E nós te louvamos, Deus, por quem o Senhor é, pela nossa criação, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos resgatou do pecado para sermos Teus filhos. Nós te louvamos, Deus, porque sabemos que isso é graça do Senhor, que nós não somos merecedores, mas o Senhor olhou para nós, o Senhor teve compaixão de cada um de nós e nos fez Teus filhos e Teu povo, Deus. E nós estamos reunidos nesta noite para lembrar isso, para adorar o Teu nome, para dizer que nós somos Teus, para devolver ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor e nós pedimos que a Tua presença esteja no nosso meio, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa agir com liberdade nessa noite, possa falar aos nossos corações, possa preencher, Deus, as nossas mentes, possa atender às nossas necessidades, possa nos motivar, possa fortalecer a nossa fé. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio nessa noite, que o Senhor receba os nossos louvores, que tudo que fizermos, que tudo que cantarmos, que tudo que orarmos, que tudo que lermos, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, para a nossa edificação, para o crescimento do Teu reino aqui na terra. Usa-nos, Deus, conforme a Tua vontade, fica com a gente durante todo esse tempo de culto, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, igreja. Amados irmãos, em nome de Cristo, acolhemos a todos, graça e paz vos sejam multiplicados, neste domingo especial, em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Ele ressurgiu, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós iniciamos este domingo aqui no templo, com o culto da ressurreição. Tivemos uma apresentação muito especial do nosso coral da fraternidade, do grupo Oxigênio, com a cantata, nos trazendo a lembrança, os episódios que culminaram com a morte e a ressurreição de Cristo. E agora à noite, queremos encerrar estas comemorações, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, que nos traz vida dentre os mortos. Éramos mortos por nossos delitos e pecados, e o Senhor nos concedeu vida. Nós queremos, de maneira especial, agradecer a presença dos visitantes. Gostaríamos de reconhecer aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você está aqui, por favor, coloque-se em pé aonde você estiver. Eu sei que está ali o seu divino, que veio acompanhar a esposa Dona Lourdes no tratamento de saúde, outros irmãos. Não sei se são familiares do Marcos que estão aqui. É, Marcos? Vieram lá do Recife? Que bênção. O pai da Leila. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Deus abençoe a todos vocês. Continuidade às nossas apresentações aqui. Você hoje recebe a revista Identidade Cristã, que circula aos primeiros domingos do mês. Então você hoje recebe ela para ler o mês inteiro. O boletim a gente só lê por uma semana. A revista pode ler ao longo do mês inteiro, né? Deixe lá no seu escritório, deixe na sua sala de visita. Você vai acompanhando as reportagens acerca de missões, acerca da vida da igreja, dos seus múltiplos ministérios. Nós queremos dizer que esta mídia que nós estamos circulando a partir deste ano tem por objetivo trazer maior integração à igreja e também dar oportunidade de você nos abençoar, se quiser, divulgando os seus produtos, divulgando o seu empreendimento, seu escritório, seu consultório, sua empresa. Esta é uma revista que está sendo autopatrocinada. Aqueles que divulgam aqui pagam uma pequena taxa,
divulgam o seu produto e nos ajudam, nos abençoam, podendo fazer a igreja publicar isso praticamente sem maiores ônus. A reportagem de capa traz a nossa querida Rafaela Trevisan, nadadora, que está se preparando para as Olimpíadas. Ela fala que quer chegar nas Olimpíadas de 2020, mas nós já estamos torcendo que em 2016 ela possa ir representar o Brasil ali no Rio de Janeiro. Não está nas informações aqui da revista, e eu gostaria de destacar isso, que o Conselho da Igreja tem reunião amanhã, às 19h30, habitualmente, e a Junta Diaconal, não como está noticiado na revista, mas a reunião não será na terça, e sim no dia 13, no próximo sábado, na outra segunda-feira, melhor dizendo, quando a Junta Diaconal vai fazer uma reunião com o Ministério Amor Comove. A Junta Diaconal está se propondo a visitar uma série de segmentos da igreja, departamentos, como fez esse mês passado com a ACP, Associação Comunitária, fará com Amor que Comove. E um lembrete aos jovens que estão se preparando para ir ao Congresso Vocari em Maringá. Vamos realizar sábado que vem um outlet, que é para a venda de usados usáveis de categoria muito especial. Se você tiver alguma coisa para doar, ainda há tempo para doar, ou então vir aqui no sábado a partir das 10 da manhã, adquirir por preços muito módicos, e você assim abençoa os preparativos da nossa juventude que vai participar desse congresso de nível nacional. Vamos ter jovens do Brasil inteiro participando ali, e a nossa mocidade, sob a liderança do reverendo Davi, também vai estar lá. Acho que essas eram as informações para serem dadas nesse momento. Boa noite, igreja. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, como está proposto no nosso programa litúrgico. Romanos 8, de 1 a 4. Eu vou proceder com a leitura. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar atentamente. Ainda que você não tenha uma Bíblia em mãos, você pode ouvir atentamente a palavra do Senhor, que diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que era enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mesmo o apóstolo Paulo vai dizer depois, na sua carta aos Gálatas, que quando a gente anda com Deus, quando a gente anda no Espírito, a gente consegue vencer os desejos da nossa carne, andar com Deus. Esse é um desafio constante para nós. E normalmente é aí que a gente às vezes acaba escorregando, pecando, deixando o coração enfermar pelo desânimo, pela frustração. Por isso nós separamos sempre um momento no nosso culto para refletir a partir disso, para que a gente possa ir aos pés da cruz do ressurreto, a fim de acharmos socorro e graça em ocasião oportuna, como diz também o escritor da carta aos Romanos. Esse é um momento especial da nossa liturgia. Eu quero convidar você ao recolhimento espiritual. Feche os seus olhos, curve a sua fronte por um instante, coloque-se na presença do Eterno. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como a gente está, por dentro, por fora. Vamos silenciar o nosso coração na presença dEle por um instante.
Bondoso Deus, não há mais condenação para os que estão em Ti, e isso é obra totalmente Sua. Não há nada em nós que justifique a nossa presença nesse recinto. Não há nada em nós que possa justificar o simples mencionarmos o Teu nome. Somos totalmente indignos, por natureza, filhos da ira, destituídos da Sua comunhão. Esses somos nós, por nós mesmos. Mas pela Tua infinita graça e misericórdia, Senhor, nós somos achados, nós somos encontrados. E o escrito de dívida que havia contra nós foi riscado na ressurreição do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. No nome de quem a gente Te busca nessa noite, Pai, com o coração mais quebrantado que possamos oferecer. Sabemos que ainda assim não é suficiente. Sabemos, ó Deus, que o melhor que nós possamos Te oferecer nessa noite ainda é insuficiente, mediante a Sua graça maravilhosa oferecida a nós. Mas nós somos carentes de Ti, é por isso que nos aproximamos com ousadia da Tua presença em oração. Clamamos ao Senhor que nos conhece, que derrame uma porção da Sua misericórdia sobre nós. Perdoa-nos, ó Deus. Temos pecado, temos sido fracos, nosso coração facilmente é enganado pelos desejos corruptos que rondam a nossa vida o tempo todo. Sabemos que isso não condiz mais com a nossa natureza. É por isso que, pela ação do Seu Espírito, nós Te suplicamos, visita a Tua igreja, visita o nosso coração, cura-nos, ó Deus, lava-nos e seremos alvos mais que a neve. Nós lembramos, nesse momento também, da oração que o Senhor nos ensinou, quando oramos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Quero convidar você agora a se colocar de pé e louvar com a gente esse Deus que abundantemente, na Sua graça, nos libertou da morte. Amém? Santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu Te sigo, eu Te ouço, para sempre.
o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Nós nos prostramos diante de uma cruz, mas essa cruz está vazia, porque o nosso Salvador ressuscitou. E é por isso que hoje, como igreja, nós podemos louvar o nome dele e cantar felizes que o nosso Salvador está vivo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive.
Neste culto nós estamos sendo lembrados não apenas que Cristo ressurgiu, perdoou os nossos pecados, mas Ele despojou a própria morte. A morte não tem mais o efeito que tinha antes de Cristo. Não tem a última palavra. Não detém a realidade em definitivo. A vida prevalece sobre a morte. O texto que nós vamos ler agora, 1 Coríntios 15, versos 19 a 28, nos colocam diante desta magna realidade. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 19 a 28. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. Quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Este é o momento da dedicação dos nossos dízimos, ofertas, compromisso que assumimos com a expansão do reino, por um único reconhecimento: todas as coisas pertencem ao Senhor. Nós somos do Senhor, não somos de nós mesmos. E devemos, em obediência à palavra do Senhor, trazer à sua casa aquilo que é nossa responsabilidade. Porque há um objetivo, há um alvo em vista. Esta mensagem de que a vida prevalece sobre a morte porque Cristo ressuscitou precisa ser ouvida por todos. E nós participamos desta caminhada missional, quando também contribuímos com a causa de Cristo. Por isso nós vamos cantar o hino 289, hino de missões, enquanto apresentamos nosso ofertório nesse momento, cantando o hino 289. Os diáconos vão proceder ao recolhimento dos nossos dízimos e ofertas. Sospilhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Convidamos as crianças para virem à frente e saírem para o culto infantil. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em
coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória ditarão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anuncia o Evangelho, e eis-me convosco sempre. O reverendo Orlando, que vai pregar daqui a alguns instantes, ele vai usar esse material faísca. Não é você não, né? Não, é as crianças que estão recebendo hoje esse presente de Páscoa. A missionária Luciana está oferecendo a todas as crianças faíscas, o que Jesus fez por mim. Vamos ler, vamos levar para casa, é a nossa mensagem pascal para os infantes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos colocar a vida dos infantes, esta novel geração que empolga a nossa vida e que com certeza vai se constituindo em baluarte da Tua igreja. Abençoa a mensagem que vão receber nesta hora, usa a Tua serva que estará ministrando ao coração deles, bem como também ao nosso coração, através do Teu servo, reverendo Carlos, que será o porta-voz da Tua palavra nesta hora. Nós queremos dedicar a Deus, juntamente com o ofertório aqui levantado, dízimos e compromissos, também o nosso coração. Nós queremos nos oferecer integralmente para a honra e para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Tia Luciana vai dar esse material para as crianças. Se você quiser um material também, é só passar na livraria e pegar meu livro. Meu livro está ali. Desde a semana passada nós tivemos a oportunidade de compartilhar com os irmãos a respeito da ressurreição de Cristo. Tenho agradecido muito o retorno que muitos irmãos estão dando a respeito da leitura do mesmo. E agora, um pouquinho antes de sair de casa para cá, eu dei de presente para todo o pessoal do meu prédio um exemplar. Muitos deles não são crentes, só tem um vizinho crente da Igreja Batista, o resto tudo não é crente. Eu fui de apartamento a apartamento colocando um livro. E aí hoje à tarde, agora um pouquinho antes da gente vir para cá, a esposa do síndico passou lá no prédio e falou assim: eu queria comprar mais um para dar para minha amiga de presente, porque eu li o livro na praia e ela está precisando muito disso. E aí tive o coração feliz, não pelo vender o livro, mas por saber que a mensagem está fazendo sentido para alguém que não é evangélico, alguém que ainda não conhece de perto a mensagem da cruz. Então, eu não vou ter como dar para todo mundo, mas se você quiser passar lá e adquirir um, nós vamos agradecer bastante. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 27, 50 a 54. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versos 50 a 54. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, os versículos 50 até 54. Vamos nos colocar em pé, fique com a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer a leitura do texto e eu quero que você acompanhe em silêncio, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, genuflexos, suplicamos que o Teu Espírito Santo quebrante os nossos corações, para que possamos, ó Deus, acolher a mensagem da Tua palavra, sintonizados, ó Deus, com a voz do Teu Espírito, que ela fale, mas que ela cale profundamente em nossos corações, que possamos ser daqui, ó Deus, tocados diretamente por Ti, Deus, abençoados pela mensagem vitoriosa da ressurreição. Nós oramos, intercedemos e Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.
Desde a última sexta-feira nós estamos comemorando dentro do calendário cristão as programações da Páscoa. Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo da Ressurreição. Conjunto de 3 dias que são, na verdade, a espinha dorsal de todo o Evangelho de Cristo Jesus. Não haveria Evangelho se não houvesse morte, como nós bem ouvimos a mensagem da sexta-feira do reverendo Juarez. Às vezes nós damos uma ênfase absurdamente grande na ressurreição, o que é de fato verdadeiro, o que é de fato contemplável, porque Cristo ressuscitou, mas não haveria ressurreição se não houvesse a sexta-feira da paixão, a morte vicária de Cristo Jesus. Essa é a coluna espinhal de toda a ideia do Evangelho. O Natal é gostoso, é importante, mas se Jesus tivesse no meio do caminho abdicado da sua missão, tivesse esquecido do propósito, tivesse desistido do projeto de Deus para a salvação, nós não teríamos salvação, nós não teríamos morte e nós não teríamos ressurreição. E todo este arcabouço que estava sendo montado desde Gênesis, quando Deus anuncia diante do pecado do homem e da mulher, que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar, todo este projeto estaria sendo abortado se Jesus não fosse à cruz e se da cruz não emergisse a ressurreição. Nenhuma força, nenhum poder, nenhum trono tem maior poder do que o que foi revelado na ressurreição de Cristo. Em sua ressurreição, Jesus subverteu todos os poderes cósmicos e triunfou sobre eles. Todos os poderes cósmicos. O universo está debaixo da morte. Tudo no universo morre. Tudo no universo nasce, cresce, se expande, como diz Stephen Hawking no seu livro A Teoria do Big Bang, mas depois começa a retroceder e a morrer. A única força capaz de subverter o poder da morte que toma conta do universo, das nossas relações pessoais, das coisas que nós temos e ajuntamos e amealhamos, de pessoas com quem nós nos relacionamos, do universo em si, é o poder de Deus manifesto na ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo fala desse poder lá em Filipenses capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10, Paulo fala exatamente sobre esse poder. Do verso 9 ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para conhecer o poder da sua ressurreição, diz o apóstolo Paulo. Poder da ressurreição. Curiosamente, pode virar a tela para a gente, a revista Veja de hoje traz exatamente essa manchete: o poder da ressurreição. Parece até uma revista de boletim da igreja, né? Parece até a capa do boletim da igreja. Poderia ser trocada a capa do boletim da igreja nessa semana pela capa da revista Veja. O poder da ressurreição. E a reportagem traz foco exatamente sobre esse fato, o poder da ressurreição de Cristo, que atravessa séculos, que atravessa milênios, que atravessa todo um projeto adverso, chamado de dogma ou não, mas é um fato de que o poder da ressurreição de Cristo é algo presente em toda a sociedade, desde o seu nascedor. Estamos, no texto que nós lemos nessa noite, na cena mais cruenta das páginas dos evangelhos. Temos a descrição pormenorizada daquilo que Isaías declara no capítulo 53, verso 10, quando ele diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Pois bem, toda essa descrição de Isaías, na expressão moendo,
é descrita pelos evangelistas nestas páginas terminais do ministério terreal de Jesus, e esse texto de Mateus é pródigo nisso, em nos apresentar as torturas, os espancamentos, a humilhação, o abandono, a traição, a deserção, todas aquelas coisas que culminaram, que se ajuntaram a uma só vez, a uma só voz, em torno da pessoa de Jesus, nos seus momentos terminais. Ele é massacrado, ele é moído, ele traz sobre si a ira divina que cairia sobre nós todos, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o texto que nós acabamos de ler nessa noite, ele faz uma mescla. Ele vem narrando esse momento da paixão de Cristo, o carregar da cruz, a saída da cidade santa, a chegada no Calvário, e ele vai narrando a crucificação, e é um momento em conjunto, ele também fala da ressurreição. Ele fala que no momento em que Jesus morreu, algumas coisas aconteceram, algumas evidências se manifestaram, poderes das trevas foram abalados, o véu se rasgou, os mortos ressuscitaram, e ele diz assim, depois da ressurreição de Cristo. Interessante. Eu gostaria de olhar para vocês, com vocês, nesse texto dessa noite, para meditarmos exatamente sobre isso, sobre o poder da ressurreição de Cristo. Há 3 lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira delas, esse texto retrata muito bem tais realidades do poder da ressurreição de Cristo. E a primeira delas é uma nova dinâmica na relação para com Deus. Uma nova dinâmica de relação em direção a Deus, uma nova dinâmica de relação com Deus. Olha para a sua Bíblia, verso de número 50, Jesus está na cruz, Jesus está no madeiro, tinha sido traído, tinha sido humilhado, tinha sido açoitado, estava carregando sobre si o pecado de nós todos, e a Bíblia diz no verso 50, e Jesus clamando outra vez com grande voz, em outro texto diz que ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele entrega o espírito, e o verso de número 51 nos diz assim, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. É curioso, porque o evangelista Mateus faz questão de nomear em primeiro lugar, como a primeira manifestação da morte e depois da ressurreição de Cristo, o fato de que no templo de Jerusalém algo aconteceu. Jesus estava fora da cidade, mas lá dentro do templo algo tremendo aconteceu. O véu, que era feito de um tecido só, sem emendas, e que fazia separação no templo, a separação do sacerdote, aonde o sacerdote podia entrar, o sumo sacerdote, no altar do Santo dos Santos, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, amarrado numa corda, ia naquele lugar para expiar o sacrifício, para fazer o sacrifício, para imolar o cordeiro, para oferecer diante do altar de Deus, e se ali ele viesse a falecer, nenhuma outra pessoa poderia se aproximar daquele lugar, então a corda existia, para que pudesse se puxar o sumo sacerdote para fora, para que ele não ficasse lá dentro, porque lá estava a glória de Deus, lá era o lugar da habitação de Deus, todo o resto ficava para fora. Nós tínhamos a necessidade de passar por diversos elementos simbólicos que são bem caracterizados no texto de Êxodo 26, o candelabro, a mesa, os pães asmos, a mesa da propiciação, diversos elementos que apontavam para o fato de que nós não podíamos ter acesso a Deus, não podíamos, haveria necessidade de um sacerdote, de alguém que fizesse intercessão, de alguém que imolasse um animal, de quem sacrificasse alguém. A Bíblia diz em Hebreus, sem derramamento de sangue não há justificação de pecados, e nós estávamos debilitados nessa condição da relação com Deus, todos nós, nenhum de nós escapava dessa condição. Quando Jesus morre na cruz e ressurge, o texto bíblico diz que a primeira coisa que mudou
foi a nova dinâmica de relação com Deus. Aquilo que fazia separação, Paulo chama isso a parede de inimizade, fora desfeito. Aquilo que estava atrapalhando a relação direta Deus e homem, homem, Deus em Cristo, foi rasgado. Mas o que é lindo no texto é que não foi rasgado de baixo para cima, foi rasgado de cima para baixo. Deus fendeu o véu da separação, Deus rasgou o véu da separação e disse: entrem no Santo dos Santos, por Cristo Jesus, vocês têm agora a possibilidade de uma nova relação para comigo. O que é tremendo nessa semana da Páscoa é que nós celebramos que em Cristo Jesus há uma nova dinâmica de relação com Deus. Os judeus tinham um verdadeiro pavor do nome de Deus. Para escrever o nome de Deus trocavam de pena, lavavam as mãos. Outras vezes, ao ouvir alguma coisa pertinente a Deus, se prostravam em terra. O texto de Mateus, Marcos e Lucas, quando fala a respeito do Monte da Transfiguração, e Deus na nuvem fala com os discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigura e Deus fala dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A relação desses discípulos com a voz de Deus trouxe e infundiu pavor na alma. O texto diz que eles se jogam no chão, aterrados, assustados, amedrontados. Deus está neste lugar, Deus está falando. Nas palavras de Jacó: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus. Deus estava aqui, eu não sabia. Em Cristo, essa dinâmica agora é rompida. Você é sumo sacerdote. Preste atenção nisso. Você não precisa de sacerdote. A reforma trouxe para a gente, entre os 5 pontos, os 5 solas que resgatou, ficou um adjacente que se perdeu, não saiu do papel, que é a ideia de que nós somos todos reino de sacerdote, o sacerdócio universal de todos os crentes, e isso está fazendo uma falta danada no universo que nós vivemos. Está fazendo uma falta danada nos tempos que nós estamos convivendo, porque a proliferação de igrejas, aonde determinados líderes se colocam como elementos fundamentais na relação com Deus, sem o qual isso não existe, é a falta do discernimento daquilo que a reforma quase 500 anos atrás resgatou. Em Cristo, o véu rasgou. Você e eu temos uma nova dinâmica de relação com Deus. Podemos chamar Deus de Pai. Podemos ter acesso à presença do Deus eterno por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, seu Filho. Essa é a primeira lição. A primeira expressão que o texto nos diz: o véu do santuário foi rasgado, de alto a baixo, em 2 partes. O véu foi rasgado. Não há mais impedimento, não há barreira de inimizade, não há nada que nos separe da presença do Pai em Cristo Jesus. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. Quando nós olhamos para o poder da ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição, nós vamos ver também uma nova, uma viva esperança sobre o poder, sobre as forças da morte. É interessante nós vermos isso nesse texto de Mateus, que está tentando fazer uma narrativa concisa, mais direta, do momento da morte de Jesus. E ele diz no texto, olha aí para a sua Bíblia, verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E aí diz verso 52, abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem esteve hoje pelo culto da alvorada, viu o Reverendo Juarez pregando, dizendo exatamente isso: a ressurreição de Cristo é a referência da nossa ressurreição, é o modelo da nossa ressurreição. Em Cristo nós também seremos ressuscitados. Morremos com Cristo, com Ele
ressuscitaremos. E é interessante que o texto diz exatamente isso, de maneira protótipa. Quando Jesus ressuscita, quando ele morre e ressuscita, Mateus diz: os túmulos se abriram. Os túmulos se abriram. E alguns santos que estavam mortos saíram dos túmulos. Imagina você em casa chorando, o seu parente, terceiro dia de morte, quarto dia de morte, e você lamentando, e você desconsolado, e você com o coração ferido, aquele ente querido, seu marido, a sua esposa, o seu filho, a pessoa que você tanto amava, você perdeu para a morte, não houve negócio com a morte, ela decretou a sentença sobre todos os mortais, inclusive sobre os nossos mais. E de repente você está em casa, a terra treme, e minutos depois aparece um morto na porta de casa. Que susto, hein? Se fosse a sogra, Deus que me livre, né? Contou a história que o sujeito foi lá para Israel, e foi ele, a esposa e a sogra faleceu em Israel. E aí disseram para ele, para enterrar no Brasil, vai pagar $30.000. E ele disse assim, e para enterrar aqui? Não, para enterrar aqui é de graça. Aí ele falou assim, eu vou pagar os $30.000. Mas por que o senhor vai gastar esse dinheirão para transportar sua sogra para o Brasil? Ele disse assim, porque aqui já ressuscitou um, vai que ressuscita outro. Brincadeira à parte, o fato é que o texto diz para a gente uma coisa impressionante: os mortos vieram à vida. O poder de Deus sobre a força da morte, ele é inigualável, ele é incontrolável, nada pode detê-lo. Mortos ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, e mortos ressuscitarão, como diz o apóstolo Paulo, quando o Senhor voltar. E isso traz para a gente uma viva esperança. A esperança de que há uma força maior que atua no universo, maior do que o poder da morte. O apóstolo Paulo escreve isso dizendo: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Cristo transpôs a vitória da vida sobre a morte. Mas Paulo fala mais, Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, somos tidos por falsas testemunhas. E o verso 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai mais a fundo, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 2 discípulos no caminho de Emaús perderam a esperança. Eles estavam descendo cabisbaixos. Eles tinham acompanhado todo aquele momento aterrador da morte do Senhor. O espancamento, a traição, as cusparadas, pregá-lo na cruz. Desciam a caminho de Emaús desconsolados. O Senhor ressuscita dentre os mortos, e aqueles dois descendo a caminho de Emaús encontram com outro caminhante que segue com eles a viagem. E no meio do caminho eles vão conversando, e o caminhante pergunta: o que é que perturba o vosso coração? De que ides tratando? Eles disseram: só você que esteve em Jerusalém não sabe o que aconteceu, é Jesus o Nazareno. Nós esperávamos que fosse Ele quem iria redimir a Israel. Nós esperávamos. Quem esperava é porque não espera mais, é porque perdeu a esperança. A morte tem esse poder de nos fazer ceder à esperança, dirimir da nossa vida, do nosso coração, a esperança. Jesus passa a falar com eles, ministrar a palavra, o coração arde. No momento que eles entram em Emaús, Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem e eles voltam correndo para Jerusalém, tomados de entusiasmo, tomados de coragem, cheios de esperança, porque a ressurreição de Cristo não traz apenas uma nova dinâmica na relação com Deus, traz também uma viva esperança
sobre as forças da morte que estão presentes no mundo. Há uma história interessante que eu narro no meu livro, de uma escola americana, onde 10 crianças de idade de 8 anos participavam de uma escola, e entre essas 10 crianças havia um menino com síndrome de Down chamado Felipe. E Felipe tinha um problema que o fazia diferente de todo o pessoal da classe. E por mais que se tentasse entrosar, havia uma diferença, todos percebiam a diferença, inclusive Felipe percebia a diferença. Mas a professora tentava de todo jeito enturmá-los e fazer com que houvesse essa aproximação. Na semana da Páscoa, a professora distribuiu aos 10 alunos de 8 anos ovos de plástico vazios, e que eles saíssem pela escola, pelas partes da escola, jardins, por onde quer que eles fossem na escola, e que eles pudessem colocar dentro daquele ovo de plástico e trouxessem para a sala alguma coisa que dissesse respeito à ressurreição, ou que dissesse respeito à Páscoa para aqueles corações. E as meninas e os meninos saíram pela região da escola, pela redondeza da escola, apanhando coisas, e voltaram, e a professora misturou todos os ovos, e aí então abriu o primeiro ovo e tinha uma borboleta. E aí as crianças, que lindo, uma borboleta, símbolo de vida renovada, a Páscoa é símbolo de vida renovada. Abriu o outro ovo, tinha uma flor. E aí também, aquela coisa toda. No terceiro ovo que ela abriu, o ovo estava vazio, não tinha nada dentro. Numa classe de crianças de 8 anos, aquilo foi uma algazarra. A meninada começou a rir. Quem é o idiota que fez isso? Não vale, ele não entendeu nada. E enquanto a classe estava naquela zona por causa do ovo vazio, a professora sentiu puxar no jaleco uma mãozinha, e era de Felipe, que dizia: o ovo é meu, professora. Ao se identificar como dono daquele ovo vazio, a classe, que já tinha uma certa rejeição, bullying com aquele menino, começou então a espernear ainda mais: você é um idiota, você não faz nada certo. E ele ali do lado da professora dizia: eu fiz certo. A Páscoa é o túmulo vazio. A classe toda se calou. No semestre seguinte, Felipe faleceu em decorrência da fragilidade do seu organismo com as doenças que o acometiam. E no seu funeral, 9 alunos da classe estavam presentes. E no momento em que estava se encerrando o culto fúnebre na igreja onde Felipe participava com seus pais, as crianças colocaram em cima do caixão o ovo vazio de Felipe, dizendo: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Há uma viva esperança. O túmulo está vazio. Há uma terceira e última lição para a gente terminar a nossa reflexão. Esse texto fala para a gente sobre uma nova dinâmica de relação com Deus. O véu foi rasgado, você tem acesso direto. Se Cristo não ressuscitou, nós continuamos no nosso pecado, diz o apóstolo Paulo. Há também uma viva esperança sobre a morte. Se em Cristo Jesus, se a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porém, o texto diz para a gente que existe uma terceira lição, uma inquestionável declaração de fé. O texto diz no verso de número 54 que toda aquela situação foi acompanhada de perto por algumas pessoas. Pessoas que estavam atentas, vendo o burburinho do universo, as trevas que cobriram os céus, as pedras que se fenderam, os túmulos que se abriram. E aí o verso 54 diz: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Verdadeiramente este era filho de Deus.
No Evangelho de Marcos, esta é a declaração maior do Evangelho. O Evangelho de Marcos começa no capítulo 1 dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E passa todo o Evangelho apontando para o fato de que demônios, nos 8 primeiros capítulos, sabiam quem era Jesus. Marcos capítulo 5 fala a respeito de uma legião que diz: Senhor, vieste nos perder, bem sabemos quem tu és. E Jesus mandava com que eles se calassem. Ao mesmo tempo que os seres espirituais sabiam quem era Jesus, o Filho de Deus, os homens não tinham qualquer informação. Jesus fazia milagres, prodígios e maravilhas, e os homens se perguntavam: quem é este que faz tamanhos prodígios? Pois bem, quando nós chegamos no capítulo 8, no centro do Evangelho de Marcos, há a confissão de fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão vai se alastrando, vai crescendo, vai ganhando volume, vai se tornando audível a todos. E no momento da morte de Jesus, novamente, essa expressão é vista agora, não nos lábios mais de um judeu como Pedro, mas nos lábios de um centurião romano, dizendo: verdadeiramente este era filho de Deus. Que declaração de fé! Que declaração de temor do Senhor, de reconhecimento das coisas. E o texto continua no versos 55 e 56, falando de mulheres que, movidas pela fé, estavam a serviço do Senhor. Paulo diz lá no texto de 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Não vale de nada a nossa pregação, não vale de nada a nossa crença. E é por isso que Revista Veja, uma revista secular com tantos outros comprometimentos políticos e ideológicos, nessa semana traz na capa uma seguinte manchete: o poder da ressurreição. Que poder é este? É o poder que traz uma nova dinâmica na relação com Deus. É o poder de uma viva esperança que transcende a realidade da morte. E é o poder de uma inquestionável declaração de fé que atravessa milênios e que chama a atenção de todos os sociólogos por conta dessa realidade. Queria fazer um desafio a você. Nós estamos hoje comemorando a Páscoa. Que poder inominável! Quando nós lemos o livro do Apocalipse, e quando o Senhor se revela ao apóstolo João na ilha de Pátimos, a revelação de Jesus é exatamente esta: eu sou o Alfa e o Ômega. Estive morto, mas estou vivo. Trago nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Estive morto, mas estou vivo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E essa é uma nova relação que nós temos na pessoa do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e que possamos comemorar, celebrar, vivenciar o tema da ressurreição como a igreja cristã nos seus primórdios. Não apenas uma vez ao ano, mas todos os domingos. A igreja se reunia pela manhã para celebrar o poder da ressurreição. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Cristo ressurgiu, e haverá um dia quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Você também estará lá? Levante sua mão. Então vamos ficar louvor ao Senhor. 90, chamada final. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia
quando enfim chegar o dia. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Não poderíamos terminar o culto de hoje sem convidar você para um momento de oração. Às vezes você está nessa noite aqui conosco com o coração deserto de esperança. A esperança acabou. Morreu o casamento, morreu os sonhos, morreram tantas outras perspectivas na sua vida. A mensagem da ressurreição é a mensagem de uma viva esperança. De que nós temos uma relação de amizade, de amor, de filiação, de bem-querência com Deus. Mas acima de tudo, uma mensagem que nos traz um desafio de fé. Por isso, queria convidá-lo a trazer na presença do Senhor aquilo que tem roubado os seus sonhos, aquilo que tem matado a sua esperança, aquilo que tem tirado da sua vida uma expectativa de seguir com ousadia, com coragem, com destemor a vida cristã. Saia do seu lugar se você quiser uma oração. Nós estaremos orando nesse instante pela sua vida, pela sua família, pela sua luta, pela sua dor, porque em Cristo Jesus nós cremos no poder da ressurreição do Senhor. Nós aguardamos, pode vir, pessoal de trás. Há coisas que concorrem na nossa vida e que nos tiram sonhos. Aqueles 2 discípulos perderam sonhos. Eles disseram com todas as letras: nós esperávamos, não esperamos mais. E nesse dia da ressurreição não existe oportunidade melhor de nós professarmos a nossa fé dizendo: Cristo ressuscitou. Não há poder nesse mundo que possa vencer as forças do Senhor, sejam elas quais forem, poder da morte, da opressão, do pecado. O Senhor pode renovar todas as coisas a partir de agora na sua vida. Senhor, nós estamos aqui reunidos celebrando a nossa fé. Celebramos a vitória da vida sobre a morte. Celebramos, ó Deus, a vitória de Cristo sobre toda a realidade universal. E nós queremos nessa hora, Deus, diante do Teu altar, nos prostrarmos, porque sabemos, ó Deus, que a nossa caminhada às vezes é árdua. Existem pedras no meio do caminho. A maior delas, às vezes, é a pedra de um sepulcro. É a pedra da morte, nosso último adversário. Mas, ó Deus, onde está a morte, a Tua vitória? Com a morte de Cristo, houve a morte da morte. E com a ressurreição, a esperança de que todas as coisas são possíveis àqueles que creem.
E nós queremos abençoar o teu povo nesse dia marcado pela ressurreição, aonde os poderes da morte foram subvertidos pelo poder da vida. Que o Senhor infunda vida, graça e esperança em cada coração, daqueles que aqui à frente estão de maneira muito especial, gente que está lidando, ó Deus, com enfermidade, gente que está lidando, ó Deus, com causas impossíveis, gente que está lidando, ó Deus, com um fracasso às vezes familiar. Deus, em nome de Jesus, a morte às vezes, ó Deus, está peneirando, mas a vida do Senhor transcende o poder da morte, e nós cremos que há possibilidade de uma transformação, de uma renovação, de uma mudança significativa, não apenas nos sonhos, na esperança, mas na realidade. Os túmulos podem se abrir e trazer de volta aquilo que se estava perdido. Nós queremos abençoar o teu povo nessa noite, na noite que celebramos a ressurreição, ó Deus, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre a igreja de Cristo, seus discípulos, em todos os caminhos, hoje e para sempre. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Não vai embora correndo. Vamos tomar um lanchinho gostoso no pavilhão Reverendo Oswaldo. Vamos nos congraçar nesse momento. Boa semana a todos. Tem um sujeito que você tem um caldo.